Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que nos acompanham nesse momento, para aqueles que vão acompanhar depois na gravação que fica aqui no Instagram e para aqueles que vão acompanhar depois lá no YouTube, porque tem gente que acompanha no YouTube também, o que é muito interessante. Eu sei que eu estou devendo, eu devia ter muitas aulas aí para trás que eu deveria ter colocado no Spotify também, porque tem gente que acompanha lá no Spotify. Mas infelizmente eu não estou tendo tempo para fazer isso tudo não. Agora que eu vou conseguir, na verdade, conseguir uma pessoa que vai trabalhar, né, nessa parte da arte aí, vai ser a parte de gráfica, vamos dizer assim, da estrutura da arte da página do Instagram, do YouTube, do Facebook mesmo. Então você já sabe que você pode visitar lá, né, o site, a página do Facebook, pode visitar o canal do YouTube. Vou falar para vocês, é só digitar lá no YouTube, Academia Areté. E gente, vamos falar a verdade, não custa nada vocês darem um cliquezinho lá, um clique, é só apertar na tela do celular, visita aí no YouTube, aqui no Instagram, vai lá dá uma curtida aí, compartilha. No caso do YouTube, coloca o sininho para você receber lá de que você tá... os vídeos quando são colocados, os vídeos estão todos atualizados. Por exemplo, a aula de ontem já está no YouTube, hoje cedo eu mesmo coloquei. Então assim, um cliquezinho de olha só que legal, tá valendo, né? Assim, não custa nada, é só um clique, tá bom? Vendo a live do Bravo também. Boa noite, pessoal, obrigado pela presença aí, tá bom? Então vamos lá, o que eu estou fazendo aqui? Meu nome é Rodolfo Braga e eu estou varrendo a história da filosofia como um todo. Assim, naquilo que eu chamo de introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Hoje, se eu não me engano, é a aula 53. Então, veja, a aula 53 nós estamos ainda no Aristóteles, tá bom? Hoje eu vou encerrar a retórica do Aristóteles, tá? E aí na segunda-feira, né? Hoje é sexta-feira, dia 23 de julho, né? Na segunda-feira, 24, 25, 26, eu volto, né? Faço live todos os dias, desde abril. Estou fazendo live todos os dias. A hora que não é muito certa. Ontem, por exemplo, eu comecei, era pouco para 11 para cima de 11h30 da noite. Terminei meia-noite e pouca, por exemplo, fazendo a live. Hoje eu estou começando mais cedo. Estou começando aí 10h45 da noite, né? Então... Mas assim, o horário é que eu não prometo muito. Mas eu acho que o que é o mais importante é que as lives ficam gravadas, tá bom? Eu acho que mais à frente, se Deus quiser, eu vou conseguir regular o horário aí direitinho e fazer as lives todas num determinado horário bem fixo. Mas isso vai ser mais pra frente mesmo, provavelmente ano que vem. Assim, então por enquanto, o que é o mais importante? Eu faço as lives sobre isso que eu chamo de introdução ao que há de essencial na história da filosofia. E ela fica gravada aqui no meu Instagram, você pode assistir depois. Recomendo, depois que acabar essa live aqui, uns 15 minutos depois, eu vou ter colocado a capinha, porque agora eu estou preparando uma capinha para ficar bonitinho, para não ficar com a minha imagem lá na capa, lá, fazendo umas posições para lá e para cá, enfim. Mas... tô preparando a capinha toda direitinho, então a partir de hoje vai ter capinha decente aí para ficar no Instagram e lá no YouTube também, eu tô até mudando as capas lá para ter um padrão, tanto aqui quanto lá. Bom, então é isso. Eu vou terminar a retórica hoje, então se você puder visitar os nossos canais aí, vai ser ok. Então vamos lá. O que nós falamos ontem, né? O que nós falamos ontem com relação ao conteúdo? Lembra que a retórica nós dizemos, do ponto de vista formal, o que é o formal? A estrutura. Do ponto de vista do conteúdo, ou seja, aquilo que você está colocando ali concretamente. Bom, nós falamos ontem, do ponto de vista do conteúdo, nós falamos dos gêneros da retórica. Terminamos falando dos gêneros da retórica. Falamos lá que existe o gênero deliberativo, né, que é típico das assembleias. Falamos do gênero judiciário, que é típico dos tribunais. E falamos do gênero celebrativo, que também pode ser chamado epidíctico, né, que é típico de quando você está falando para pessoas comuns, aí, espectadores normais, enfim, independente se é num tribunal ou numa assembleia, né? Então, hoje nós vamos voltar à forma. Mas veja bem, o que nós falamos já lá atrás, nas primeiras aulas sobre retórica, sobre a forma? Nós falamos, ou seja, sobre a estrutura. Na retórica, né, você tem
o orador, aquele que fala, você tem o ouvinte, aquele que escuta, e aí nós vimos determinadas características, tanto do orador, aquele que está falando, o retórico, quanto aquele que está escutando, né? Então, assim, o orador, ele tem que ter determinadas características, né? Como nós vimos. Ele tem que ter a sabedoria, ou seja, o conhecimento do que ele está falando, ele tem que ser honesto, tem que fazer aquilo que ele está propondo, né? E tem que ser benevolente, tem que ser uma pessoa boa para com o outro. Nós falamos disso lá na live, dá uma olhada lá atrás. E o ouvinte, esse é o orador. E o ouvinte? O ouvinte, ele tem que ter determinadas disposições psicológicas para poder estar, né? E o orador tem que conhecer essas disposições psicológicas para poder melhor persuadir, usar as melhores técnicas de persuasão, de convencimento, né? E além do orador, ou seja, aquele que está falando, o retórico, e o ouvinte, aquele que está ouvindo, né? Que está recebendo a mensagem, tem a mensagem propriamente dita, ou seja, tem o argumento lógico que ele vai usar. E aí nós vimos ontem também, ou anteontem, agora já nem lembro, nós vimos que nós temos que ter, foi ontem, né? Nós vimos que tem duas características, dois métodos importantes de argumento lógico que o retórico pode usar. Um é o entimema, que é você saltar das premissas, né? Ou as premissas para a conclusão diretamente, ou tem o exemplo, né? Assim, quando você dá o exemplo diretamente, você já diz para a pessoa: ó, é isso aqui, ó, tá vendo? O exemplo aqui diz que a coisa é essa. Isso convence muito mais do que você ficar, às vezes, argumentando e mais argumentando, né? E aí, veja, o entimema, como nós vimos, ele é chamado de silogismo retórico. E o exemplo ele é chamado de indução retórica, porque o entimema ele é semelhante ao silogismo lá da lógica. E o exemplo ele é semelhante a indução lá na lógica, como nós vimos também, tá? Só que aí você acrescenta aí, então, um é silogismo retórico e o outro é a indução retórica, tá bom? Então vejam bem, dito isso, nós vimos também que o argumento lógico, ele, na retórica, ele é semelhante àquilo que nós temos lá na dialética, lá na lógica. Então veja, o tempo todo nós estamos falando que a retórica, ela tem algo de semelhante lá com a lógica. Ela tem uma semelhança com a lógica. Só que o objetivo da retórica é diferente da lógica. O objetivo da retórica é você conhecer essas técnicas para poder melhor persuadir, convencer quem está te ouvindo. Esse é o objetivo da retórica, como nós vimos aí. Ou seja, você conhecer os meios segundo os quais você pode convencer melhor uma outra pessoa. Tá? Esse é o objetivo da retórica. Só que lá na dialética, a dialética ela lida com o quê? Ela lida com premissas prováveis, opinativas, tá? É isso daí que a dialética lida. E a retórica ela vai lidar com algo semelhante, ela não vai lidar com demonstrações científicas, porque isso aí seria papel da lógica, tá? Agora, algumas coisas que eu não falei na aula de ontem. Por exemplo, o exemplo, né? O exemplo mesmo. O exemplo, ele... O que é o exemplo? É você falar algo da realidade para convencer a outra pessoa. Mas o exemplo, ele pode ser de fato algo que aconteceu, você pode falar algo que aconteceu de fato, e você pode também falar algo inventado. Você pode inventar algo também para convencer a outra pessoa. Tá claro? Aí você fala, mas se é inventado não vai convencer. Veja, não é uma invenção falsa. É você inventar, por exemplo, uma parábola. Uma parábola é um exemplo, né? As parábolas de Jesus, por exemplo, elas são exemplo para as pessoas entenderem. Não é que necessariamente tenha acontecido. Aliás, no caso de Jesus, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu tenho uma live lá atrás, aqui no meu perfil do Instagram, tá lá no YouTube também. Tem um exemplo, tem uma live que eu falo sobre... eu falo assim, o filho pródigo existiu verdadeiramente. Dá uma olhada nessa live lá, que ela é muito interessante. Que eu falo sobre que o filho pródigo existiu. Ou seja, aquilo sob certo aspecto não é uma mera parábola. Tá bom? Mas vamos lá. Mas, veja bem. Os mitos platônicos, por exemplo.
que é um mito platônico? É um exemplo analógico, mas é um exemplo, ou seja, Platão está contando uma história aqui para a gente entender outra coisa. Nós falamos isso lá atrás também, lá em Platão. Então, o exemplo ele pode ser algo inventado. Por exemplo, o mito da caverna é algo inventado. Mas o que é aquilo? Aquilo é um exemplo para a pessoa entender uma determinada coisa e se convencer. Ah, de fato, se tem lá dentro da caverna as pessoas vendo as sombras e do lado de fora existe uma realidade, então, veja bem, então do lado de fora, né, assim, do lado de fora é que está a verdade, lá é o mundo de cópia. Então esse mundo aqui onde nós estamos é o mundo de cópia. O mundo verdadeiro seria o mundo para além desse daqui. Estão entendendo? Então vejam, a parábola ela também tem essa função de você falar algo não necessariamente que aconteceu, mas ela é um exemplo. Outro tipo de exemplo é a fábula, né? Por exemplo, as fábulas de Esopo. Sei lá, você vê lá, o Benedictus, meu filho, conhece algumas fábulas de Esopo que eu leio para ele aqui. Né? Ele lê, aí a gente lê junto e tal, aí depois a gente vê lá a moral da história. Vejam, quando ele vai lendo aquilo dali, ele vai entendendo, por exemplo, sei lá, a fábula da cigarra e da formiga. Né? Aquilo ali não aconteceu, você não tem uma cigarra conversando com a formiga. É óbvio que não tem, isso não faz sentido. Mas aquilo dali é um exemplo de como acontece, por exemplo, com quem trabalha com frequência, com regularidade e com quem vive a vida ali cantarolando sem fazer nada, cantarolando no sentido de vivendo uma vida só de busca de prazeres, né? Uma vida hedonista, né? como busca de prazeres mesmo, né? Uma vida sem muito trabalho. Então, a parábola ela é um exemplo também, mesmo que não tenha acontecido. E você tem os exemplos das coisas que aconteceram de fato, que aí eles são mais concretos ainda, eles são mais arraigados na estrutura da realidade ainda. Enfim. E aí, isso com relação aos exemplos. E com relação aos entimemas, né? Aos entimemas. Bom, o entimema, ele pode ser uma máxima, né? Uma máxima ou uma sentença, como lá dos sábios, 7 sábios gregos, enfim. Ou então de uma pessoa que tem uma pessoa que você considera, ou o seu grupo considere que tem autoridade para falar. Então, se o fulano falou essa máxima aqui, isso aqui tem autoridade, né? Essa frase aqui, ela tem autoridade. E aí, veja bem, essa sentença, ou ela é uma premissa ou ela já é uma conclusão, né? Então, ou ela é uma premissa, né? O sujeito fala uma frase, fala, opa, esse aqui é o ponto de partida. Ou já é uma conclusão. Ou então é um próprio entimema, ou seja, o sujeito ele fala algo, depois ele fala outra coisa e chega a uma conclusão diretamente. E aí todo mundo fala, nossa, isso convenceu. Ou seja, essas máximas às vezes que as pessoas têm na vida, por exemplo, sei lá, não faça com outro aquilo que você não quer que faça com você, sei lá, a famosa regra de ouro. Isso é uma máxima, isso é uma sentença, né? Ou seja, isso daí em si mesmo já convence uma outra pessoa, por exemplo, no modo dela agir, tá bom? E os entimemas também, só para encerrar esse assunto que nós iniciamos ontem, os entimemas, eles também podem ser o quê? Demonstrativos e confutativos. O que seria um entimema demonstrativo? Um entimema demonstrativo é quando, por exemplo, o ouvinte, ou seja, quem está ouvindo, e o orador, eles estão de acordo com relação às premissas. Então, se eles estão de acordo com as premissas, provavelmente o orador vai conseguir convencer o ouvinte, porque ele está dentro da mesma, vamos dizer assim, dentro da mesma perspectiva das premissas, então a conclusão fica mais fácil. Agora, e quando o orador, né, a conclusão que o orador chega não bate com a conclusão daquilo que o ouvinte está acostumado a ouvir? Bom, aí nós estamos diante de um entimema chamado entimema confutativo. O que é um entimema confutativo, então? O entimema confutativo é quando as conclusões do orador, né, do retórico e do ouvinte são conclusões discordantes.
tá bom? E aí então o orador, ele tem que, se as conclusões são discordantes, ele tem que, vamos dizer assim, ele tem que conhecer melhor o que o outro está dizendo. E o Israel colocou um negócio aqui, o Israel que está nos vendo nesse momento, ele colocou um negócio muito engraçado aqui, porque eu estou comentando sobre as máximas, né? As máximas. Aí ele fala o seguinte: a máxima é uma sentença que é aceita como verdade porque foi dita às vezes por um sábio, né, e tal. Aí ele fala assim: se o Rodolfo falou, tá falado. Claro que não. Claro que não. Mas veja bem, eu não tenho esse poder não, tá bom? Mas é bom exemplo aí. Mas seria mais ou menos isso de fato. Se você reconhece uma pessoa como autoridade, se ela falou, é isso aí, ó, ela falou, tá falado. Então, e se você tá falando para uma outra pessoa que também reconhece ela como autoridade, o sujeito fala, é bom eu seguir isso daí, tá bom? É aquela questão, né, pessoal? Vejam bem, imagina o seguinte: se você é um sujeito que é cristão, né, e a outra pessoa também é cristã verdadeiramente, você pode usar com a outra pessoa, por exemplo, a autoridade da Bíblia para poder falar algo, não é verdade? Isso convence para uma pessoa que é cristã e a outra também uma acredita na autoridade da Bíblia e a outra também acredita na autoridade da Bíblia, você pode, por exemplo, utilizar esse argumento da Bíblia como autoridade. Por quê? Porque o seu objetivo é convencer a outra pessoa, não é verdade? Agora, não adianta nada, por exemplo, não adianta nada você chegar e, por exemplo, tá ali apresentando um argumento, né? Você está apresentando um argumento, você falou tudo para a pessoa, mas veja bem, você falou do ponto de vista bíblico. Você, de repente, entende a Bíblia como autoridade, mas a outra pessoa não está nem aí para a Bíblia. A pessoa até às vezes se diz cristã, né? Sei lá, o sujeito se diz católico, né? Isso acontece muito no Brasil, o sujeito se diz católico, mas desculpa a expressão, o sujeito está cagando e andando para a Bíblia. O cara não está nem aí para a Bíblia. Então não adianta nada você chegar e falar assim, porque está na Bíblia, o escrito isso daqui, assim, assado. O sujeito não vai se convencer minimamente, porque ele não tem a Bíblia como autoridade. Então não adianta nada você utilizar isso. Eu já vi, por exemplo, eu sou professor, né, de escola. Veja, eu já vi em sala de professor, colega meu, assim, um sujeito bem cristão mesmo, sabe? E leva a Bíblia como autoridade para a vida dele. O sujeito querendo argumentar para outros professores, que até se diziam cristãos também, alguns deles católicos ali, o cara utilizando argumento bíblico, e os outros estão nem aí para o que ele está falando. Não estão nem aí. E aí, vejam bem, nesse sentido, se o sujeito se diz cristão, se o sujeito é cristão, católico, olha, a Bíblia é autoridade para ele, ponto final. Não tem essa, tá entendendo? Não tem o que discutir. Agora, ele pode se dizer católico, se dizer, né, e não ser, porque ele não está nem aí para a autoridade bíblica. Tá entendendo? Ou seja, na prática ele não é católico. É aquela questão até, eu sei que não é assunto nosso aqui, mas tem a ver com essa questão do entendimento nosso de mundo para poder entender as coisas. Por exemplo, aquela coisa assim, você vira para a pessoa e fala o seguinte, é uma historinha que muitos de vocês provavelmente já conhecem, mas a questão é a seguinte: você acredita em Deus? Aí o sujeito vira e fala, sim, acredito. Você acredita, você então vive como se Deus existisse de fato? Né? Então você acredita em Deus? Sim, acredito. Mas você vive como se ele existisse de fato? Ou você vive como se você fosse Deus e você é o Senhor detentor das regras universais de como a gente tem que se comportar? Né? E então isso é um negócio muito sério. Então vejam, o Israel tem toda a razão. Claro que ele está brincando falando que se o Rodolfo falou tá falado, mas assim, eu não sou autoridade para nada, assim, em termos de como modelo de vida. Isso não. Algumas coisas que eu falo aqui, isso aqui é assim mesmo, eu tô certo nisso daqui, tá? Mas o Israel que tem participado aqui, ele fala uma outra coisa que é muito interessante. Então vejam, nós temos lá as máximas que nós acabamos de comentar. Agora, ele fala uma outra coisa muito interessante, que é com relação ao entinema confutativo, né? Que é o quê? O entinema confutativo. As conclusões são discordantes. As conclusões que o orador chega e que o ouvinte tem são conclusões discordantes.
Ora, ele escreve assim, hoje em dia se o orador fala e o ouvinte discorda, o ouvinte é cancelado, né? Ou até o orador também. Infelizmente ele coloca assim risos. E de fato, por exemplo, se você é um sujeito, dependendo, e isso é um negócio muito interessante, nós vamos comentar mais no finalzinho, quando nós falarmos aqui como é que está o estado da retórica aristotélica hoje, né, em geral, do estado da retórica. Isso vai ser no final da aula de hoje, quando nós encerrarmos, falando assim, e aí, o que serve pra gente hoje, né? Bom, mas você tem toda a razão. Quando hoje em dia, imagina só, dependendo da sua posição política, se depende da sua posição política, se você é orador, né, você está falando algo e a plateia discorda da sua conclusão, você acaba sendo cancelado. Agora, o contrário também pode acontecer. O orador está falando algo, a plateia, no caso, você que tem determinada postura política ali, discorda do que ele falou, ele vem e te cancela. Tá entendendo? E aí isso é um negócio muito sério. Isso é muito sério, inclusive, com relação ao emprego. Você imagina, hoje em dia, se nós tivermos que falar isso daí, essa coisa do cancelamento, isso acontece muito em muitas profissões. Hoje em dia, dependendo do lugar que você está, por exemplo, sei lá, dependendo da escola que você está, dos professores que estão ali, da visão política que os professores têm, isso não acontece só na escola, não. Imagina isso na redação de um jornal, né? Imagina você, por exemplo, dentro de uma determinada postura política ali, ideológica, você vai ser cancelado necessariamente. Você vai ser cancelado, sem sombra de dúvida. E isso é lamentável. Isso é lamentável, né? E às vezes se você não está nem falando, alguém está vindo argumentar, tentando te convencer, você fala o contrário, já era, cara. Já era. Você não vai fazer parte do seleto grupo dos iluminados ali, né? Isso é muito sério. E aí, veja bem, então voltando aqui à parte mais técnica, né, da nossa aula. Então vejam, e do ponto de vista da forma, né? Nós podemos perguntar, finalmente, de onde derivam os entimemas, né? De onde eles vêm? Esse é o nosso tema da live de hoje, propriamente dito. Da onde vêm os entimemas? Esse é o ponto de partida agora que nós precisamos saber. Primeiro de tudo, do ponto de vista da forma, por quê? Porque existe uma estrutura ali meio que fixa no estudo da retórica. E aí, veja, Aristóteles fala dos topoi, T-O-P-O-I. O que seria topoi? Topoi é o plural de topos, que é lugar. Tá? Então, quais são os lugares, os topoi? Os lugares mais gerais de onde as pessoas partem, tá? De onde um entimema parte. Bom, existem 4 topoi na retórica aristotélica, né? Aristóteles fala que existem 4 lugares, né, onde geralmente as pessoas partem para fazer os seus argumentos visando convencer uma outra pessoa. Quais são esses lugares? Você tem o primeiro aí, o lugar do possível, né, ou do impossível. Você tem o lugar do futuro, tem o lugar do passado e tem o lugar da grandeza, que ele chama, tá bom? Vou repetir. O lugar do possível e do impossível, o lugar do futuro, o lugar do passado e o lugar da grandeza, tá bom? Vamos falar sobre cada um rapidamente. Primeiro aqui, o lugar do possível. O que seria esse lugar do possível? Como é que funciona isso? É só você pensar o seguinte, se você está tentando convencer alguém, você tem que saber disso. Você tem que saber o quê? Você tem que saber o seguinte, se é possível que algo exista, ou que tenha existido, você pode pensar, né? Então vou repetir. Se é possível que algo exista ou que tenha existido, né? Algo e uma coisa contrária, né? Você tem que pensar isso. Então, se é possível que exista uma coisa contrária a outra, ou seja, é possível que isso aqui exista e o contrário existe, é possível que o contrário exista. Bom,
deverá ser possível o contrário, então. Então, veja, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Se eu digo assim, ó, eu falo da cura, se a cura é possível, né? O que é cura? O que seria o contrário da cura? O contrário da cura é a doença. Para pensar o seguinte, então. Se é possível que exista uma coisa contrária à outra, deverá ser possível o seu contrário. Essa é a regra. Então, veja. Se é possível que alguém tenha ficado curado, isso é uma possibilidade, né? Se é possível que alguém tenha ficado curado, deve também ser possível que antes disso tenha estado o quê? Doente. Tá entendendo? Então, assim, você tem um ponto de partida, né? Que seria a possibilidade, e você fala, então, olha, se é possível, né? Que exista uma coisa contrária à outra, deverá ser possível o seu contrário de fato. Como eu falei, olha, você tem a cura e a doença. Então você fala, ó, se é possível que alguém tenha ficado curado, o que você supõe? O que você supõe? Deve também ser possível que antes dele ter ficado curado, ele estivesse o quê? Doente. Então, esse tipo de argumentação do possível, ele tem como objetivo convencer a outra pessoa. Tá claro? Outro tipo, então. Nós já falamos, então, do primeiro lugar, que é o lugar do possível e do impossível. Segundo lugar é o lugar do futuro, né? O lugar é o lugar do futuro. O que é o lugar do futuro? Quando você quer convencer alguma pessoa com relação a algo que vai acontecer, né? Você fala o seguinte, olha só. Se aconteceram coisas, qual é a regra? A regra é a seguinte, se aconteceram coisas que pela especificidade delas, né? Você tem uma coisa aqui e ela tem uma especificidade. E dessa especificidade ela precede, né? Ela precede algo e que dela sucede outra coisa, né? É bem possível que essa outra coisa venha a acontecer. Ou seja, qual seria a regra? Se aconteceram coisas que por sua natureza devem preceder outras, ou seja, tem algo aqui que precede algumas outras coisas naturalmente, é porque essas coisas aqui provavelmente vão acontecer, essas consequências. Quer ver um exemplo? Se eu falo assim, ó, hoje o tempo estava limpo, não tava, né, não tinha nuvens no céu. O céu estava todo azulzinho, todo bonito, né? Então, se o céu estava todo bonito, o que naturalmente sucede de um céu que não chove, já estou adiantando, que não tá carregado, não está com nuvens? Qual é a consequência? É não chover. Então vejam, você tem uma coisa aí, né, que deve preceder sempre, naturalmente. O céu limpo, ele precede a não chuva. Agora, um céu carregado precede a chuva. É igual o seguinte, olha só, outro exemplo. Se eu estudar, o que é provável que vai acontecer se eu fizer uma prova? Se eu estudar. Se eu estudar, é provável que eu vá bem na prova. Não é verdade? Então, vejam, em termos de futuro, eu posso meio que deduzir o que vai acontecer e argumentar para uma pessoa. Falar, olha só, meu filho, posso chegar para o meu filho e falar, o negócio é o seguinte, e estou tentando convencê-lo, tá? Estou tentando convencê-lo. Cara, o negócio é o seguinte, em geral, quem estuda vai bem nas provas. Então, o que acontece? Ou seja, o processo natural é, certas coisas, né, acontecem e delas, como consequência, acontecem outras. Então, meu filho, se você estudar, você vai bem na prova. Estão entendendo? Então, isso é um argumento que serve, por exemplo, nesse tipo. Vai falar para o teu filho, né, sei lá, olha, você tem que estudar para você ir bem. O Israel dá um excelente exemplo aqui, muito bom, Israel, muito bom. Eu nem queria ficar puxando sardinha para minha brasa aqui não, mas você tem total razão. O exemplo do Israel é, se eu assistir às lives do Rodolfo aqui de História da Filosofia,
é provável que eu fique mais sábio. É verdade, exatamente isso. Isso é um argumento que você pode usar aí para quem você quiser depois, curtindo a live, uns 15 minutos depois, quando deixar tudo pronto aqui, curtindo as lives aí e depois apertando o aviãozinho lá para compartilhar com as pessoas, enfim. Nesse sentido aí, é o que é de fato, esse exemplo seu é perfeito, né? Muito bom aí. E aí, então, olha só, nós temos o lugar, então, do possível e do impossível, né? Temos o lugar do futuro, que nós acabamos de falar, e temos o lugar do passado. Depois nós vamos falar ainda do lugar da grandeza, mas temos o lugar do passado. O que seria o lugar do passado? É algo semelhante ao lugar do futuro, mas só com relação ao passado. Ora bolas, né, Rodolfo? Para que você ficou falando? Mas é como se fosse o seguinte, olha, se ocorreu o que por natureza é menos idôneo, pode também ocorrer o que por natureza é mais idôneo. Vou dar um exemplo aqui para você. É só você pensar o seguinte, olha, se ocorreu o que costuma ser posterior, ocorreu também o que costuma ser anterior. Não é assim? Ou seja, você tem, aconteceu isso daqui. Bom, mas para ter acontecido isso aqui, antes tem que ter acontecido essa outra coisa. Exemplo aqui. Se alguém ganhou na loteria, o cara ganhou na loteria. Isso é o que aconteceu. Mas antes dele ter ganho na loteria, o que você deduz automaticamente? Que ele tem que ter jogado na loteria. Não é assim? Então vejam, isso é um lugar, vamos dizer assim, um lugar retórico do passado. Porque aconteceu algo, mas para essa coisa acontecer, alguma coisa anterior teve que acontecer. Como o exemplo que eu dei, o Israel, né? Agora vamos usar um exemplo aí mais... O Israel que está aí presente, né? Vamos usar um exemplo bem claro aí. Por que o Israel toca muito bem violino? Por que ele é um exímio violinista? Não tem outra explicação. Ele só é muito bom violinista porque antes ele estudou muito, além de ser talentoso, naturalmente. Então vejam, ele só atingiu a excelência, a areté, né? Essa virtude aí no ato de tocar violino, porque ele estudou muito antes. E além de ser talentoso também. Tá bom? Já que o Israel está dando um exemplo para mim, eu estou dando um exemplo com relação a ele também. Tá bom? Então vejam, esse é o terceiro lugar... o terceiro topos, né? O terceiro lugar aí desses 4 topói, desses 4 lugares da retórica, tá? E o quarto e o último é o lugar da grandeza, né? O que é engrandecer algo, né? Engrandecer um fato. É você, por exemplo, e mostrar, por exemplo, que ele é útil, que ele é justo, que ele é bom, tá entendendo? Ou seja, com relação à utilidade, que ele é bom, que ele é belo. Então vejam, a grandeza ela está relacionada a essas, vamos dizer assim, essas características de utilidade, bondade, beleza, tá bom? E você tem o aspecto de engrandecer, que é valorizar, mas tem o aspecto de desvalorizar também, que é você diminuir. Então, ou você engrandece ou você diminui o fato. Não é assim? Então, você pode mostrar que aquilo dali também é o quê? É menos útil, ou é inútil, ou aquela coisa que você está querendo demonstrar, ela pode ser injusta, ou ela pode ser não bela, não ter beleza, ser feia, vamos dizer assim. Tá bom? Então esses são os 4 lugares. Quais são então? O lugar do possível ou do impossível, o lugar do futuro, o lugar do passado e o lugar da grandeza, que é você valorizar ou desvalorizar um fato ali na hora que você está querendo convencer uma outra pessoa. Tá bom? Bom, o Aristóteles fala isso... assim, nesse assunto da chamada tópica, né, aristotélica, que são os topoi, os lugares, o Aristóteles, no final, quando ele vai falando no final dos lugares, ele fala também que há um entimema verdadeiro e um entimema aparente, tá? Existe uma tópica particular ali, né?
Porque até agora ele está falando dos entimemas em geral, né? Enfim, dos exemplos. Agora, existe um lugar no final ali da tópica aristotélica que ele fala do entimema verdadeiro. Ele faz uma distinção entre entimema verdadeiro e entre entimema aparente, igual acontece lá na lógica, quando nós viemos falando lá do silogismo, do silogismo científico, que é a demonstração científica. Depois nós falamos do silogismo dialético, que trata das premissas prováveis e opinativas. E aí nós falamos do silogismo erístico e dos paralogismos, né? Que seriam assim, argumentos inválidos, tá? Logicamente. E aqui especificamente nessa parte do entimema aparente, o entimema aparente ele é semelhante a esses silogismos aparentes aí, aos silogismos erísticos e aos paralogismos. Então, você quer saber o que são os silogismos erísticos e os paralogismos? Vá lá na aula, tem uma aula que eu falo só sobre isso aí para trás. Aí. Acho que foi no início dessa semana ou na semana passada, você vai ver essa aula que eu falo sobre isso daí. Lá no finalzinho da lógica aristotélica. Quer dizer, lá na lógica aristotélica eu falo sobre isso daí. Tá bom? Então vejam, nós chegamos ao fim da retórica aristotélica, tá bom? E agora eu queria fazer uma conclusão só rápida sobre a retórica hoje, a retórica aristotélica hoje. Bom, só para ficar claro aqui, no final da retórica, da obra retórica do Aristóteles, ele vai falar mais de questões de estilo, tá bom? Vai falar mais de questões de estilo. Isso, em termos filosóficos, não é tão assim importante em termos filosóficos, se bem que ali na frente eu pretendo fazer um curso só sobre retórica, do Aristóteles especificamente, um curso só sobre a retórica aristotélica. É claro, nós fizemos aqui umas 3, 4 aulas, eu já não lembro mais que aula é essa aqui da retórica que eu estou fazendo, acho que é a terceira ou quarta aula sobre a retórica, acho que é a terceira, se eu não me engano. Mas por que eu estou falando isso? Eu quero depois dar um curso bem mais detalhado. Isso aqui que eu estou falando é o quê? Como eu já falei, é uma introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Então eu não estou me aprofundando nesses temas todos aí. Tá bom? Mas o que eu gostaria muito de colocar aqui é que no final da retórica do Aristóteles, ele se dedica a essas questões mais de estilo. E isso interessa mais o quê? Interessa mais a literatura, a linguística, tá? Mas isso me interessa também particularmente, por isso que eu quero fazer um curso só sobre a retórica e aí falar sobre esses aspectos aí também, tá bom? Eu pretendo futuramente fazer um curso só sobre lógica, um curso só sobre retórica, tá bom? Mas é claro, e aí sobre a retórica, pessoal, eu não posso deixar de falar que eu tenho meu clube de debate e oratória. É só você visitar lá o nosso site, né? www.academiaarete.com.br, né? Repetindo, www.academiaarete.com.br, e lá você vai ter acesso ao nosso clube de debate e oratória, onde você vai poder aprender não só essas técnicas, que eu vou fazer um curso mais à frente. E aí o Israel escreveu mais uma vez aqui, obrigado, Israel, porque você faz parte, né, lá do clube de debate e oratória, da turma de adultos, né, Israel? Muito obrigado. Ele escreve aqui, ó, façam o curso de debate e oratória da Academia Areté, super recomendo. Obrigado pela recomendação, Israel. E você fez um excelente discurso lá sobre os Stradivarius no último encontro nosso do clube de debate. Foi muito interessante, cara, o discurso que você fez lá sobre o Stradivarius, né? As pessoas falam, o que é o Stradivarius? Aí você fez um discurso muito interessante e depois até esclareceu algumas dúvidas lá que o José Duarte colocou. E o José Duarte também faz parte lá, por exemplo, foi muito bom mesmo, já. Você tá rindo, foi muito maneiro. E aí nós vamos marcar nossa live, nós vamos fazer uma live aí só sobre esses assuntos de música especificamente, aí, da parte do violino especificamente. Uma live extra, né? Fora desse assunto aqui de história da filosofia. Agora,
O José Duarte também fez alguns discursos ali, excelente. Um primeiro discurso que ele fez foi argumentos a favor e contra o aborto. Depois ele apresentou também sobre a teoria da evolução das espécies, porque ele é pós-doutor em biologia, né? E aí ele pegou e e fez lá um discurso sobre a teoria da evolução, definindo o que ela é, falando dos problemas dela, das coisas que estão corretas ali na teoria. E o Israel escreve aqui um negócio muito engraçado, que ele fez um discurso sobre extrair de vários, né? Ele escreveu extrair de vários livros, extrair de vários, né? Muito bom o trocadilho, né? Isso, como o pessoal diz, foi um trocadalho do carilho, né? Brincadeiras à parte, voltando aqui. Então, assim, a retórica hoje, então, o que é a retórica hoje, né? Se a gente comparar o papel da retórica do Aristóteles com as outras obras aristotélicas, a retórica praticamente desapareceu, né? Hoje em dia, quando, por exemplo, sei lá, um professor de filosofia no ensino médio, eu mesmo, né? É claro que tem colégio que eu dou aula de discurso, que é oratória, né? De discurso, oratória, debate. Tem um colégio que eu dou aula só sobre isso. Também, além de ser professor de filosofia. Um colégio grande no Rio de Janeiro. Mas por que eu estou falando isso? Porque a retórica praticamente desapareceu. Por exemplo, na minha aula de filosofia mesmo, eu não menciono a retórica, por exemplo. E provavelmente os professores de filosofia que estão dando aula de filosofia em ensino médio, e até mesmo no nível da graduação, olha só, no nível da graduação, os professores mencionam a obra retórica aristotélica, mas não entram no assunto. Eu tenho certeza que se você acompanhar aqui as minhas aulas de retórica que eu dei dentro do Aristóteles aqui, essas 3 últimas aulas, você vai ter muito mais conteúdo do que no nível superior, provavelmente, de quem faz curso de filosofia. A não ser que o cara queira estudar aquele assunto ali especificamente, aí de repente ele vai entrar numa cadeira lá de lógica e vai aprender algo parecido. Mas da retórica especificamente não. A retórica praticamente foi abandonada. Então, por exemplo, se o cara está lá no nível superior vai fazer um curso de história da filosofia antiga, sei lá, ou então vai entrar lá num tópicos especiais de filosofia aristotélica, ele provavelmente vai estudar metafísica, vai estudar física aristotélica, psicologia aristotélica, mas vai estudar a ética, a política, talvez, mais provavelmente ética e política do que essas outras coisas, inclusive, mas a retórica mesmo não. A retórica ela meio que ficou abandonada. Por isso que eu estou querendo até ressuscitar aqui, fazer um curso específico sobre a retórica aristotélica mais lá na frente, para meio que, tipo assim, olha só, vamos fincar essas bases aqui e mostrar que isso aqui é importante. É claro que existe um caminho. Antes de estudar retórica, é interessante estudar, vamos dizer assim, provavelmente a poética, né? Depois sim, você pode até estudar a lógica e a retórica para fazer uma comparação entre as duas, tá bom? Mas isso aí mais lá para frente, tá bom? E aí, mas a pergunta é, por que a retórica desapareceu, né? E aí existem algumas razões aí. Veja que a gente pode fazer uma análise. A primeira delas, então nós temos lá o orador e o ouvinte, não é verdade? O orador e o ouvinte que nós falamos aí nas aulas para trás aí. Se nós pararmos para pensar, a primeira razão está relacionada ao orador e ao ouvinte. Bom, os oradores, hoje em dia, uma pessoa quando vai falar, ela acaba confiando muito mais no talento natural dela e na experiência de falar do que nas técnicas para que ela possa aprender a falar. É aquele negócio, eu estava lá na faculdade de filosofia, fui fazer umas disciplinas pedagógicas, porque eu tenho licenciatura, né? Eu fiz licenciatura, então eu fiz algumas disciplinas pedagógicas, né? E aí o que acontece? Lá nessas disciplinas pedagógicas, eu não tive uma aula sequer, nenhuma, de você ser colocado lá na frente, e a professora, por exemplo, sei lá, as professoras, né, de didática e tal, lá,
didática, aquelas disciplinas lá, psicologia da educação, sei lá, essas disciplinas todas aí, mas principalmente didática, essas disciplinas todas, não teve nenhuma aula que a professora falou assim, olha só, estão aqui as técnicas que você pode utilizar dentro de sala de aula e tal. Nada, zero. Zero. Você não tem isso, né? E aí o Israel coloca aqui por quê, né? No caso, por causa dos sábios, entre aspas, né? Esses sábios aí se julgam tão sábios, mas não dominam as técnicas. E é importante você dominar as técnicas de como falar. É isso que nós trabalhamos lá no Clube de Debate e Oratória, né? Quais são as técnicas corretas de falar para você convencer uma pessoa, e convencer do que é verdade, não é convencer de qualquer coisa, tá? Então a primeira coisa é essa, os oradores eles acabam confiando muito mais no talento natural, na experiência de falar, tá, do que conhecendo as técnicas. E isso faz total diferença, o conhecimento das técnicas. E então, se por um lado você tem o orador, do outro você tem o ouvinte. Então esse é o primeiro aspecto, o orador e o ouvinte. E o ouvinte, vamos falar a verdade, os ouvintes, ou seja, aquelas pessoas que estão ouvindo alguma outra pessoa falar, eles acabam sendo levados no vai da valsa. Ou seja, o sujeito ele acaba sendo arrastado por aquilo que o outro está falando. Então ele não está nem interessado em conhecer as técnicas. Então se alguém vem e fala para ele, ele acaba admitindo 100% aquilo que está sendo falado para ele. É aquele negócio. Vou dar um exemplo para vocês aqui. No nível superior, no nível de mestrado, doutorado, o que quer que seja, o professor está falando ali, ele dá um texto para o aluno apresentar, ninguém discorda de nada. Todo mundo simplesmente aceita o que está sendo falado. Por quê? Porque as pessoas não conhecem as técnicas de persuasão. E mais, antes delas conhecerem as técnicas de persuasão, elas não conhecem minimamente aquelas técnicas de lógica que nós mencionamos. Então elas acabam aceitando tudo. Isso é um negócio lamentável, nós poderíamos dizer. Lamentável por quê? Porque onde deveria haver o debate, onde deveria haver a troca dialética ali no mínimo daquilo que está sendo dito, não se tem discussão nenhuma. As pessoas simplesmente aceitam passivamente. E normalmente essas são aquelas que normalmente se consideram as mais intelectualizadas, né? Falam de um jeito pomposo, né? Aquela coisa toda. Não porque eu tenho uma perspectiva crítica, eu vejo tudo do ponto de vista crítico, eu penso pela minha própria cabeça, mas acaba recebendo aquilo que o professor lá, senhor doutor, falou e não critica nada. Esse é o problema. Esse é o problema. Você entende? A pessoa vai para o nível superior, simplesmente aceita tudo, né? E pior, né? Isso não acontece no nível superior, não. Isso acontece lá no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, no que quer que seja. Todo mundo ali simplesmente aceita tudo. E aí o cara quer falar que ele tem uma perspectiva crítica. Porra, não tem. Lamento, mas não tem. E por isso, porque a pessoa que está ouvindo não conhece essas técnicas. E normalmente o cara fica ali, vou concordar mesmo. Ele acaba, não é questão que ele vai concordar. Porque às vezes o cara vê o outro falando e fica assim, não vou nem discordar não, porque nem vale a pena. Mas a maioria não é isso não. A maioria está ali, tipo assim, nossa, é mesmo, que maravilha, né? E isso é lamentável, lamentável. Tá? Então a primeira razão está no orador e no ouvinte aí, né? Por conhecerem completamente as técnicas e isso aí, e desconhecem mesmo. Bom, e a segunda razão, aí a gente pode chegar a entender que essa segunda, ela colabora para a primeira, que é o fato da retórica ter desaparecido dos programas escolares. A retórica que era assim, vamos dizer, era uma espécie de disciplina inicial para o sujeito ir para o nível superior, né? Porque inclusive a retórica é uma das disciplinas do Trivium, ou seja, qualquer sujeito que ia para o nível superior na Idade Média, ele dominava mesmo a retórica. E o Israel colocou aqui com relação a esse primeiro ponto aí, né, que eu acabei de mencionar, os professores ainda reclamam dos alunos que questionam. Exatamente. Isso acontece muito no nível superior. Né? Assim, lá no nível superior, infelizmente, né, Israel? Infelizmente, você chega e faz um questionamento ao professor,
O professor reclama, fala que você é um cara que atrapalha o andamento da aula. Isso acontece no nível médio também. Eu estou cansado de ver professores reclamando de alunos que perguntam, que questionam. Ah, mas esse garoto, ele fica colocando certas questões, não sei o quê. No fundo, o professor fala, não, eu gosto que quando colocam questões, eu gosto, na verdade, quando colocam objeções. Mentira, na prática ele não gosta. Não gosta. Não gosta porque ele vai ter que sair da zona de conforto dele. Ter o quê? Ter que confrontar outras perspectivas diferentes da dele. Tá entendendo? Exato, o Israel coloca aqui. Aí você vê que ele, o professor, ele não tem embasamento no que está falando. Você tem total razão, Israel. Porque quando você coloca um mínimo de objeção ao que ele está falando e ele não consegue justificar, você percebe, ó, esse cara não sabe o que está falando. Ele não tem base nenhuma, não tem fundamento. Ele nunca pensou profundamente naquilo que ele está falando. Não é verdade? E é claro, aí o Jorge, que está aqui nos assistindo também, obrigado, Jorge, pela sequência que você tem feito aí. Você tem assistido direto aí as nossas lives aí, muito obrigado pela presença, tá? E aí o Jorge coloca, claro, na Idade Média, né, por exemplo, o sujeito ele dominava as artes liberais. Por exemplo, ele dominava o trivium, que ele coloca aqui, a retórica, a lógica e a gramática, e ele dominava também o quadrivium, que é o quê? A aritmética, geometria, música e astronomia. Ele dominava isso tudo. Isso aí era vamos dizer assim, isso era um propedêutico, isso era o básico para ele poder ir para o nível superior, né? Exato, Israel coloca aqui de fato um negócio que ele tem total razão. Ele tem total razão no que ele está falando. O professor, no fundo, lá no nível superior, ele acaba repetindo aquilo que o professor dele falou e que o outro falou. Ou seja, você tem o que você acabou de escrever aí. É uma ignorância em cadeia. E isso acaba piorando, né? Acaba piorando, porque o Igor Jacone, que está aqui, que acabou de entrar, né, Igor? Obrigado pela presença também. O Igor que está aqui, o Igor ele é da física, né? Nós fizemos uma live aí com o Igor, se vocês forem lá atrás, aqui no perfil do Instagram, pretendemos até fazer outras lives, não é verdade, Igor? O Igor sabe lá, por exemplo, assim, você tem lá o princípio da entropia, né, lá da termodinâmica, né, Igor? Que diz que os sistemas eles têm a tendência a ir para o caos. Então, por exemplo, se tem um professor aqui que sabe um pouco, não é verdade? Ele sabe um pouco. O seguinte é praticamente um reprodutor. Olha, esse reprodutor aqui, desculpa, mas ele, segundo a lei da entropia, ele está perdendo informação aqui, o outro vai perder informação, vai perdendo informação. Então esses professores que simplesmente foram para o nível superior, simplesmente concordando com tudo, não fazendo aquele jogo dialético, né, que é fundamental, e mais do que o jogo dialético, ele está longe, extremamente longe lá do jogo do silogismo científico, ele está bem longe disso. Ele está ali naquele nívelzinho ali da dialética, nós poderíamos até chamar de retórico em última instância, né? Ele está ali naquele nível retórico. Cara, o sujeito, ele perdeu tanta informação do que foi passado para ele, que ele agora está, na verdade, ele está num nível de ignorância muito maior do que lá atrás. E, infelizmente, a próxima geração vai estar mais ignorante ainda. Mais ignorante ainda. O que nos mostra que, infelizmente, nós estamos vendo aí um desperdício de dinheiro imenso no nível superior, no nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, o que quer que seja aí, tá bom? Enfim, isso é muito ruim. Mas vejam, então a retórica, voltando então, o primeiro motivo é esse. O orador e o ouvinte simplesmente não conhecem as técnicas da retórica. E ligado a esse primeiro motivo, tá de fato, né, essa questão de que a retórica ela simplesmente desapareceu dos programas escolares. Os jovens não estudam mais retórica, não estudam, eles não sabem mais a arte de argumentar. Aí o cara sabe lá, por exemplo, vou dar um exemplo, o cara sabe lá, o aluno hoje no ensino médio, ele sabe pra caramba, por exemplo, sei lá, ele sabe fazer, por exemplo, sei lá, o cara sabe número complexo, o cara sabe fazer multiplicação de matrizes,
né? O cara sabe multiplicação de matrizes, mas aí você vai perguntar para ele, por exemplo, como ele pode argumentar a importância do estudo das matrizes, ele não sabe. Tá entendendo? Por que estudar as matrizes? O que são matrizes? Por exemplo, ele não sabe. Né? Ele vai falar que matriz é uma disposição de linhas e colunas, enfim. E aí? O que é uma matriz? Por que recebe esse nome? Tá entendendo? Matriz por quê? Tá entendendo? Ele não sabe, tá? Quer ver outra coisa? Para não falar que eu estou batendo só na matemática, vamos bater na nossa área aqui. O cara às vezes está lá no ensino médio, ele sabe, por exemplo, detalhadamente o que precedeu, por exemplo, a queda da Bastilha, né? Mas ele não... Ele sabe detalhadamente. Ele sabe detalhadamente o que levou ali à queda da Bastilha, em termos históricos. Mas ele não sabe expor aquilo dali para alguém. Para convencer, por exemplo, se a queda da Bastilha foi algo bom do ponto de vista histórico, ou se foi ruim do ponto de vista histórico. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então vejam, o cara, ele sabe aquilo dali, mas ele não domina minimamente a técnica de até explicar por que ele sabe aquilo. O porquê que é importante saber aquilo. Estão entendendo? E isso está ligado à retórica, que está ligado à gramática, que está ligado à lógica. Tá entendendo? Essas eram disciplinas básicas para todo mundo ir para o nível superior. Tá bom? Ok? Então vejam bem. Obrigado, Bernardo, pela presença também. Pedro também, obrigado pela presença. Então, a retórica, ela saiu do currículo escolar há muito tempo. E aí, olha só, a retórica, ela, em termos, vamos dizer assim, a retórica aristotélica, ela ficou na mão, por exemplo, do crítico literário. Né? Porque o crítico literário é que vai falar o seguinte, olha, o sujeito aqui escreveu bem ou escreveu mal, né? Ou então ele falou, né? Nossa, ele falou bem, falou mal. Na arte de falar, então, isso aí zero, né? Seria a oratória, né? Ninguém fala mais disso, ninguém ensina mais esse tipo de coisa, tá? Exato, o Israel escreveu que é verdade. É verdade. Hoje é só passar no Enem. O cara passa na prova do Enem, sabe nada, né? É verdade. O cara no fundo, e pior, é aquela coisa do jovem que fala, passei no Enem, passei para medicina no lugar mais difícil do país. Agora eu posso esquecer tudo. Agora eu vou ser um médico. Não adiantou nada. Você vê que a educação, ela acaba sendo fundamentada no seguinte, olha, a educação, ela acaba sendo importante para descobrir determinados talentos. O cara tá tendo aula de biologia e fala, eu gosto desse negócio. Então o que será em termos de profissão que eu posso fazer lá na frente que está próximo a isso? Né? No fundo é isso, ou seja, o cara vai estudar aquela biologiazinha básica para poder passar no Enem e depois ser o médico. E aí quando ele é médico, ele vai esquecer de tudo, vai estudar um pouco lá na faculdade, mas depois quando ele estiver exercendo a medicina, você perguntar, por exemplo, detalhes de biologia celular para um médico, ele não vai saber. Não vai saber. Infelizmente não vai saber. Né? Porque ele nunca estudou para saber aquilo dali, ele estudou para ter uma profissão. Infelizmente. Não estou falando mal das profissões, eu tenho uma profissão. E graças a Deus eu trabalho na profissão, vamos dizer assim, que eu gosto de estudar. Mas eu poderia trabalhar em outra coisa qualquer, estudar filosofia por fora. Não tem problema nenhum. Se eu tivesse que, sei lá, isso aqui não diminui ninguém. Se eu tivesse que vender picolé na rua, eu iria vender picolé na rua e à tarde, à noite, sei lá, de madrugada, no horário que desse, eu ia estudar filosofia. Ia estar fazendo minhas lives aqui de filosofia. Tá entendendo? Hoje, se eu perder o meu emprego de professor nas escolas que eu dou aula, eu vou, sei lá, trabalhar como vendedor em qualquer outra coisa, vou dar um jeito, tá entendendo? Até me reorganizar. Mas veja bem, eu estudo não é por conta da profissão, né? Claro, na profissão eu acabo, graças a Deus, aproveitando muita coisa que eu estudo na profissão, né? Mas a gente
Exatamente, eu colocou uma coisa que, muito engraçada de fato, que acontece com ele, que é músico e outras na área da música. Você é músico, mas trabalha em quê? Não é? Tipo assim, é exatamente isso. As pessoas acham que músico não é profissão. E pior, ainda mais quando você é professor de música. Então aí o cara tá lascado mesmo, né? É assim, isso é pior ainda, né? Mas você é músico, mas trabalha em quê? Então as pessoas acabam, vamos dizer assim, não entendendo como é que as coisas funcionam, né? Infelizmente. E aí, vejam, a primeira razão então que eu falei foi que está focada no orador e no retórico, que ninguém conhece, no ouvinte, ninguém conhece mais as técnicas da retórica. E por último, então, isso desapareceu dos currículos escolares. É por isso que eu recomendo que vocês participem do clube de debate oratória lá da Academia Areté, que eu sou professor lá do clube de debate oratória. Tá bom? Por quê? Porque lá você vai ressuscitar essas técnicas e vai passar a conhecer essas técnicas. E aí, hoje também, a retórica, ela desapareceu, mas ela está muito próxima ainda no que nós temos aí como publicidade e propaganda, né? Na publicidade e na propaganda, você ainda utiliza algumas técnicas de retórica, tá? Porque muitas vezes a publicidade e a propaganda, elas apelam às emoções, tá? Mas as emoções não estão dentro do estudo da retórica do Aristóteles. Aristóteles não se dedicou a isso, ao estudo das emoções ali especificamente assim. É claro que ele faz uma lista lá, como eu falei lá atrás, de determinadas disposições, mas ele não fala assim, não é assunto da retórica esse tipo de coisa. Mas assim, o que nós podemos dizer que no geral a retórica aristotélica ela continua válida. Ela é válida ainda. Infelizmente ela não é estudada, mas ela é válida. Então, se você conhecer melhor essas técnicas lá da retórica, você tem grandes chances de falar muito melhor para o público que está te ouvindo, para as pessoas que vão te ouvir, tá? E hoje, pessoal, bom, o que nós falamos aí? Nós falamos da pessoa que fala, né? Do público, né, que vai ouvir e do conteúdo. Bom, vejam se a propaganda e a publicidade não utilizam isso. Bom, quando você tem uma empresa, até conversava com o Igor essa semana aí, que me deu uma consultoria muito boa essa semana aí. Muito obrigado, Igor Jacone. Agradeço mesmo publicamente aqui agora. Então vejam, imagina só, porque ele tem uma empresa, tá? Depois visitem o perfil do Igor Jacone, lá tá o link lá da empresa dele. Imagina, você tem a credibilidade de quem está falando. Então você tem quem está falando, quem vai ouvir e o que vai ser dito. Não é isso que nós falamos aí em geral? Vejam se isso não se encontra, por exemplo, na publicidade. Uma empresa tem que ter credibilidade. Aí ela fala, olha, me escuta porque eu tenho credibilidade. Né? Me escuta porque eu tenho uma credibilidade. O Jael colocou, vai aprender a fazer uma live convincente. Né? Aqui a gente... Nosso objetivo é esse, né? Como você falou lá no nosso clube de debate, né, Israel? Eu estou ensinando as técnicas lá no clube de debate para você vir fazer uma live comigo e convencer as pessoas acerca daquelas coisas da música, né? Enfim, que nós vamos falar. Então veja, nós temos quem está falando, quem está ouvindo e o que está sendo dito, né? Quem está falando, quem está ouvindo e o que está sendo dito por quem está falando, visando convencer aquele que está escutando. Bom, e aí nós temos o seguinte, o que nós teremos hoje aí? Vejam que as empresas, quando elas estão lá na publicidade, na propaganda, elas querem mostrar o quê? Que elas têm uma certa credibilidade. Né? E aí, que o cara que trabalha com propaganda, marketing também, né? O cara que trabalha com propaganda, com marketing, o que ele tem que conhecer? Ele tem que conhecer, como o Igor me ensinou essa semana, as dores de quem está ouvindo ele. Ou seja, o que está faltando para o cara ali? E você que tem a credibilidade, o que você tem para oferecer para o sujeito para solucionar aquele problema? Para acabar com aquela dor do sujeito? Não é assim? Então, você tem que conhecer
vamos dizer assim, a disposição interna do sujeito, como é que o público, né, qual o público que você quer atingir. E por último, você tem na propaganda, você tem um slogan, que é o quê? Seria o equivalente à máxima, que nós falamos hoje aí, aquela frase, aquela sentença, que é, vamos dizer assim, é verdadeira porque está sendo falada por quem tem credibilidade. E se aquela pessoa tem credibilidade, ela fala algo, tem um slogan, né? O slogan seria uma marca, né? Seria aquilo que a pessoa quer ouvir e aquilo fechar de uma maneira bacana. Seria o equivalente ao copywriting, não é assim? O copywriting hoje nas empresas, ele é o responsável por organizar as palavras que vão ser ditas e tal, tudo muito organizado para chegar de uma maneira perfeita e se encaixar perfeitamente naquele sujeito que quer te ouvir. Veja, isso tudo está previsto na retórica aristotélica. Essa estrutura que nós falamos da retórica aristotélica. Tá bom? E outro lugar, só para encerrar verdadeiramente, só para encerrar a live de hoje, já estou chegando a 65 minutos de live aqui, né? Já passou de 65 minutos de live, 1h05, né, de live, sobre esse assunto aí, porque eu estou encerrando a retórica aristotélica. Hoje em dia, a retórica aristotélica ela também está na guerra de narrativas. O que seria a guerra de narrativas? É uma guerra política, no final das contas, onde tem um lado tentando imprimir a sua narrativa e o outro também tentando imprimir a sua narrativa. E é por isso que, infelizmente, vou falar assim, sei lá, um dos espectros aí políticos fica fazendo meme. Meme não adianta de nada em guerra de narrativa. O meme, você vai olhar aquilo dali amanhã, olha, te garanto, o cara olhou o meme agora, 10 minutos depois ele já esqueceu o meme. Ou seja, aquilo dali não penetrou, aquilo ali foi engraçado naquele momento que você viu, mas aquilo ali já foi esquecido. Então, como é que funciona a guerra de narrativas? É você começar a perceber quais são os subterfúgios que o outro lado do debate está utilizando contra você. E se você percebe isso, você vai saber se defender de uma maneira muito mais interessante. Quer ver, por exemplo, sei lá, o sujeito está lá falando o seguinte, sei lá, o Brasil Paralelo, a Brasil Paralelo, que é uma empresa que eu acho que tem feito documentários extremamente interessantes. Vai lá no YouTube ver os documentários da Brasil Paralelo. O pessoal da Brasil Paralelo, eles agora recentemente ganharam uma ação contra, não sei qual jornal, um desses jornais, desses grandes jornais aí. Eles ganharam uma ação em primeira instância contra um grande jornal aí, agora não lembro qual foi o jornal, não sei se foi o Globo, uma coisa assim, porque o jornal pega e fala assim, empresa bolsonarista, bom, o cara pode até ter votado no Bolsonaro, isso não interessa, mas a empresa dele é bolsonarista? Por que normalmente você pega e coloca essa pecha, esse rótulo no sujeito? Isso aí é o quê? Isso hoje, na guerra de narrativas, isso é chamado de marcação. O que é você usar uma marcação? No caso, contra o pessoal da direita em geral. É você falar o seguinte, fulano de extrema direita, você quer colocar um rótulo nele, por quê? Porque esse rótulo aí entra numa falácia, que é uma falácia de você colocar a pessoa dentro de uma categoria odiosa. Né? São os famosos ismos, né? É o capitalismo, o machismo, o especismo, não é assim? Você coloca o sujeito dentro de uma categoria odiosa, você associa ele, né, o fascismo, né? Você coloca ele dentro dessa categoria odiosa para as pessoas falarem, opa, isso aqui eu não vou nem ouvir, isso aqui é ruim. Então qualquer coisa que venha dali é ruim. Então você usa esses marcadores, isso daí você tem que conhecer. Por exemplo, você não vê, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo bem concreto aqui. Você não vê, por exemplo, alguém falando, por exemplo, então a Miriam Leitão, que tem pensamento de extrema esquerda, disse o seguinte, você nunca vai ver isso aí com relação à esquerda. Na grande mídia, não. Na grande mídia você não vai ver esse tipo de coisa. Esse marcador colocando alguém de extrema esquerda, você não vai ver esse tipo de coisa. Tá entendendo? Você não vai ver esse tipo de coisa com relação à esquerda, na grande mídia.
Então, você tem que conhecer esses mecanismos de persuasão para poder fazer o quê? Para poder entender quais são os mecanismos que a pessoa está utilizando ali, que são mecanismos nocivos. As pessoas, nesse caso, é guerra de narrativa. A pessoa não está interessada na verdade. E aí entra na pergunta que o Jorge me coloca aqui. Estes livros de persuasão para vendas e propaganda seriam um tipo de retórica deturpada? Olha, o Aristóteles, é isso que eu queria terminar aqui a aula falando, que é muito interessante. O Aristóteles, ele fala que a retórica, ela não serve, como eu falei lá no início, ela não deve servir a argumentos falsos, ela não deve servir à injustiça. Ao contrário, a retórica, ela serve à justiça, à beleza, a algo bom, à verdade. A retórica tem que servir para isso, ela está ligada a isso e ela serve para você convencer uma pessoa do que é verdadeiro, do que é justo, do que é bom, do que é belo. Então, a retórica ela serve para isso, para convencer dessas coisas. Agora, quando você tem um livro, né, Jorge, que te ensina uma determinada técnica de vender, custe o que custar, de persuadir, custe o que custar, aí vejam, isso daí é uma retórica deturpada segundo Aristóteles, porque a função da retórica não é essa. E aí você vê que o sujeito está com treta, ele não está interessado de fato na verdade. Tá? Por quê? Porque a busca última tem que estar em função da verdade, da justiça, do bom, daquilo que é belo, daquilo que engrandece o ser humano, daquilo que leva o ser humano para um estado muito superior àquele dos animais. Né? Senão é só o ser humano viver como um mero animal. Sua colocação é extremamente interessante. Tá bom? Bom, chegamos ao final da retórica aristotélica, tá bom? Chegamos ao final da retórica aristotélica. Hoje é sexta-feira, 23 de... 23 hoje, né? 23 mesmo, já nem sei mais que dia é hoje. 23, deixa eu ver aqui. 23 de julho, isso mesmo, 23 de julho. Vai virar meia-noite, já são 23h57, né, da noite, 11h57, já vai virar o dia. Nós terminamos a retórica aristotélica, então. Na segunda-feira nós começamos a poética de Aristóteles, a arte poética, tá bom? Bom, pessoal, é isso então por hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Segunda-feira, não prometo o horário fixo ainda não, tá bom? Eu sempre vou tentar começar às 10h30 da noite, tá? A semana que vem eu não sei se o horário ainda vai ser esse não, mas na outra semana eu tenho que começar às 10h30 da noite, tipo terminar 11 horas, porque aí na outra semana eu volto a trabalhar todos os dias e eu acordo 3h40 da manhã para poder dar aula no Rio, né? Então é isso, segunda-feira começamos com a arte poética, muito obrigado pela presença. Daqui a uns 15 minutos aí, assim que você acabar de ouvir essa live aqui, volta aí no meu perfil aí, ela já deve estar colocada aí, 5, 10 minutos no máximo já tá colocada. E aí, se você puder curtir, colocar o coraçãozinho aí na live, divulgar para as pessoas. Não precisa divulgar agora, de repente, na sua rede social, se você não quiser não. Mas se você conhece pessoas que queiram ouvir esse curso que eu estou dando aqui, divulga para as pessoas, não custa nada. Isso aí vai ajudar muita gente a ter uma noção fixa da realidade e para que as pessoas não sejam enganadas, não é verdade? Para que elas não sejam enganadas aí e elas saibam se localizar aí perante a estrutura da realidade. Tá bom, gente? Isso vai tirar muita gente do erro e do engano. Tá bom? Bom, é isso então, pessoal. Muito obrigado mesmo de fato e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Abração. Tchau, tchau.